Deputado federal Assis Carvalho, do PT. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Tony. Obrigado pela sua vinda mais uma vez ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço. E nós temos aqui uma pauta extensa de temas a tratar com o deputado Assis Carvalho, a Câmara Federal que retoma as suas atividades já na próxima quinta, depois de amanhã, dia 2, mas o deputado já vai estar amanhã em Brasília, porque já é um dia de movimentação prévia. Então vamos aqui saber do deputado quais os encaminhamentos que serão dados a alguns temas, como, por exemplo, a questão do pré-sal. Esse debate volta à tona e em que ponto ele volta e quais são realmente as chances dos estados brasileiros nessa questão, deputado Assis? Tony, o pré-sal eu acho que será o grande tema para esse primeiro semestre agora de 2012. Foi constituída uma comissão especial, da qual eu faço parte. Aqui do Piauí faz parte eu, o deputado Júlio César e o Marcelo Castro, dos 31 membros do país. E nós vamos estar trabalhando para que aquele projeto, que é o PLS 448, de autoria do senador Wellington Dias, lá do Senado, seja aprovado, naturalmente, com algumas alterações que são normais. Agora, a nossa grande luta é porque essa comissão especial, ela está muito, digamos assim, disputada. Hoje, dos 31 membros, nós temos quase 50%, né? Nós temos 14 membros entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, estamos mobilizando todos os membros, não podem faltar aqueles que não são do Rio e do Espírito Santo, porque nós não poderemos permitir que o projeto como se encontra hoje, para nós é um escândalo continuar acontecendo, uma exploração de uma riqueza como essa, em alto mar, ficar concentrado em 12 estados da federação, e não em dois, em um praticamente, que é no Rio de Janeiro. Mas nós estamos confiantes, eu estou muito envolvido neste projeto, nós acreditamos que vamos vencer esta batalha, e eu sonho até o mês de abril, maio, isso ser votado, porque não tem como não votar, nós somos maioria neste país, a maioria dos parlamentares querem a democratização da distribuição dessa riqueza, então não tem razão nenhuma para que esse projeto não seja votado esse semestre. Então o senhor está otimista com relação a isso, né? O seu colega deputado federal Marlos Sampaio, já no final do ano passado, logo ali no início do recesso, deu algumas entrevistas e disse que os prefeitos gastaram por conta, que os prefeitos foram enganados, de que essa questão do pré-sal realmente foi um engodo e demonstrando um certo pessimismo com relação a isso. Não é o que eu estou ouvindo do senhor. Eu não concordo, porque se não fosse a mobilização dos prefeitos, assim como há 50 anos, aliás, desde quando a luta do petróleo é nosso, né? Então, se não fosse essa luta tão firme de tantos prefeitos, deputados, nós não estaríamos com um assunto pautado para este ano. Nem sempre na política as coisas acontecem no prazo que a gente quer. Agora, se você não tiver a coragem de plantar a semente, nunca colhe os frutos. E nós só estamos com uma comissão especial nomeada, graças à força dos prefeitos, à força dos deputados. Não foi possível votar no ano passado, mas nós temos chance de votar este ano. E eu advertia isso, não vamos gastar por conta. Primeiro, não vamos gastar enquanto o dinheiro não está na conta. Nós estávamos numa luta. Quem se antecipou, cometeu-se erro. Então, nós não podemos condenar em nenhum momento os prefeitos e nem as lideranças que estimularam esta luta, porque se não fosse essa grande luta, este assunto não estava sendo uma pauta nacional. Deputado, como é que está aquela questão das vendas por internet, o impasse do ICMS, uma situação também que ficou por ser resolvida? Qual é o encaminhamento que vai ser dado nisso, já agora em 2012, para a solução desse problema? Bom, neste tema, eu sou autor da PEC 71. Nós compreendemos que só tem duas alternativas de se resolver este problema. Ou através de uma lei federal, no caso específico, pode ser do Senado ou da Câmara, como eu sou autor da PEC 71, e tem que ser PEC mesmo, porque PL não resolve, tem outros projetos como PL, ou então através de um consenso do CONFAZ. No caso do CONFAZ não tem consenso, porque você tem 3, 4 estados da federação que jamais vão concordar. Então, como não é possível ter o consenso no Conselho dos Fazendários, nós só poderemos resolver isso através de uma emenda constitucional. Então, eu consegui essas assinaturas, a minha PEC já foi admitida. Agora, neste primeiro semestre, eu vou estar dialogando com o presidente da Câmara, Marco Maia, para que ele nomeie a comissão especial também, porque em caso de PEC tem uma luta maior. Eu tenho a humildade de compreender de que se nós conseguirmos votar esta PEC até o final do ano, é uma grande vitória. Conversei com o governador Wilson Martins para que ele me ajude na mobilização dos governadores aqui do Nordeste. Nós estamos com outro grupo discutindo dos governadores do Norte, porque se não tiver o envolvimento dos governadores dos estados consumidores, lamentavelmente, como está,
nós vamos estar continuando trabalhando para levar dinheiro para o bolso de quem já tem tanto. E é um mercado que cresce a cada dia. Você tem uma ideia, tem uma ideia quantitativa, quando eu elaborei a minha PEC, nós tínhamos tido um crescimento de 2003 para cá, em torno aí de 3,5 bi para 15 bi. Eu peguei os dados agora, este ano o Brasil já, só pelo comércio eletrônico, já foram faturados 21 bilhões de reais. Em dinheiro, isso dá em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais que deixa de ser recolhido para os estados mais pobres. O Piauí perde agora, em 2010, né, em 2011, 218 milhões de reais não recolhidos. Então, isso é praticamente os recursos do pré-sal, que dá em torno de 240 bilhões de reais ano. Então, é preciso a gente ter essa compreensão, porque o comércio eletrônico... Ele perdeu quantos milhões? 218 milhões. Milhões de reais. É o dinheiro que dá para construir o hospital materno-infantil. Materno-infantil, e sobrar dinheiro ainda. Porque, na verdade... E tem detalhe, tem lojas que estão fixadas, por exemplo, aqui, e que tem sistema de venda pela internet, e alguns produtos elas só vendem pela internet. Esse é um comércio... Não tenha disponível fisicamente aqui, quer dizer, na verdade, uma estratégia Tony, delas. Este comércio não tem mais volta, porque não é cômodo. E é bom. Você faz uma compra meia-noite, de madrugada, né, lá no seu pijama, ou a mulher lá na sua camisola, né, compra o seu relógio, o seu óculos, o seu terno. Então é um comércio que não tem mais volta. Então a lei... Porque quando tivemos a Constituição de 88, não tinha comércio eletrônico. Então, por isso que não houve uma previsão do comércio eletrônico. Então, nós estamos trabalhando com a alteração do artigo 155 da Constituição brasileira, transformando a questão deste recolhimento, que é tido como interno, onde fica 100% para o estado de origem, para que ele seja um imposto interestadual, onde você tem 7% que fica no mercado de origem e 10% que vem para o estado de destino. Quem mais ganha com essa ação, sem sombra de dúvidas, são os estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Por isso que nós temos um apoio muito grande, eu tive muita facilidade de conseguir quase 200 assinaturas e eu estou muito confiante que nós vamos dar para o Piauí, para os estados mais pobres, o direito de ter o imposto que é seu, porque quem paga o imposto do mercado comprador é alguém que ganhou dinheiro no mercado comprador, no mercado consumidor. Agora é engraçado, o Tony faz uma compra aqui no Piauí, paga o imposto, e esse imposto poderia voltar para cá para gerar renda, vai para São Paulo, que já tem tanto, que já está gerando emprego lá, como se não bastasse. Então, é uma luta grande que precisa de muita mobilidade, de muito apoio, mas eu, graças a Deus, espero contar com o apoio dos meus amigos piauienses, né, e de todos os governadores, que serão os governadores, que precisam mobilizar as suas bancadas para que a gente possa agilizar esse projeto. A propósito de mobilização, no final eu quero falar sobre isso, porque o deputado Jesus Rodrigues já esteve aqui e outros colegas seus, deputados federais, e batido muito nessa tecla de mobilização em conjunto, de se juntar as forças realmente, para se conseguir sair dessa situação, porque a gente sempre fica aqui numa certa angústia e numa sensação de que a gente está sempre perdendo para os outros estados. Quero falar já sobre isso, mas antes eu quero falar sobre água. Nós entrevistamos aqui o prefeito Padre Herculano. O governo do estado se instalou lá em Oeiras e lá estiveram prefeitos daquela região ali de São Raimundo Nonato. E todos eles com vários pleitos, mas um pleito em comum, a questão do abastecimento d'água naquela região. Há quantos anos, deputado Assis, que se fala dessa questão na região do semiárido e até hoje uma solução definitiva não apareceu? O que é que falta? Veja só, eu inclusive acompanhei os prefeitos da região de São Raimundo Nonato, eu, o senador Wellington Dias, estivemos reunidos com o governador Wilson Martins, e é uma pauta que unifica não só a região de São Raimundo Nonato, mas na região de Picos, ali de Pionono, de Marcolândia, de Curral Novo, de Simões, enfim. É uma ação, Tony, que se não tiver grandes investimentos, não se resolve. Nós continuamos no processo paliativo. Eu fico muito frustrado com um projeto como a conhecida transposição do Rio São Francisco, né, que eu quero chamar de integração, porque transporte é de um lugar para outro, e nós não estamos fazendo isso, estamos integrando o estado do Piauí ficar fora. Isso é uma agressão ao nosso estado. Então, incomodado com isso, eu entrei com um projeto no PPA, onde nós solicitávamos para a integração dessa bacia, que eu já conhecia um projeto que era encabeçado pelo saudoso José Alencar, quando esteve aqui em 2003, apresentando esse projeto, eu abracei esse projeto, e nós apresentamos e foi acolhido pela Comissão Mista do Orçamento, de R$1 bilhão, para que nós fizéssemos o eixo oeste, entrando ali pela barragem de Sobradinho,
Ali você faz um V, então, beneficiando aquela região de Pionono, Fronteiras, Marcolândia, e aquela outra região, São Raimundo Nonato, Morro Cabeça do Tempo, Avelino Lopes, enfim. Perenizando rios, fazendo barramentos de água para que a gente depois fizesse a integração entre as barragens. Se nós não tivermos um acúmulo de água suficiente, a quantidade de milímetros anos de água do semiárido não é suficiente para fazer a manutenção da água para alimentar água potável, para alimentar pessoas, para alimentar animais e para as plantações que nós precisamos. Deputado, e São Raimundo Nonato, que pretende ser uma cidade de uma referência cidade mundial, tal. Né, com o aeroporto que está por ser inaugurado, que a gente espera que seja logo também, com mais turistas, como é que você pode imaginar uma Por isso que eu estou voltando para o nosso projeto, eu fiquei frustrado porque a presidente Dilma vetou esse meu projeto. Eu não me conformo, eu vou continuar brigando. Ontem eu dialoguei isso com a ministra Tereza Campelo, que está combatendo o Fome Zero, que está combatendo o Brasil Sem Miséria. Eu disse, olha, ministra, eu jantei com ela ontem, até porque houve um pane no avião, ela voltou, eu terminei ficando mais de 2 horas com ela. Digo, olha, ministra, não tem como se pensar no combate à miséria do semiárido se não tiver forte investimento em água. Água para nós é uma das coisas mais importantes. E eu quero a sua parceria, porque tive esse projeto vetado pela presidente no PPA, mas eu não vou me conformar. Já estou pedindo uma reunião com o Banco do Nordeste, uma reunião com o DENOX, porque tem um pré-projeto no sentido da gente voltar a dialogar no PAC e precisamos ter água de forma definitiva. Porque, Tony, é sofrido. Nós temos água em quantidade no sul do Piauí, nós temos água em quantidade no norte, mas nessa região seca de São Raimundo Nonato, de Morro Cabeça do Tempo, de Guaribas, ali da região ali, Caracol, na região sudeste, né? Região de Caracol, São Brás, Riacho Frio, e aqui na região também sudeste, que eu estou chamando aqui, desde Caridade, Curral Novo, Simões, Marcolândia, Pionono, Fronteiras, enfim. Então tem que ter uma situação definitiva para que a gente possa perenizar os nossos córregos, perenizar os nossos rios, fazer o barramento, integrar, aí nós teremos coisa mais definitiva. Eu não me conformo, porque eu votei o trem-bala. 30 bilhões de reais para fazer um trem-bala, porque eu sou a favor da acessibilidade. Lá precisa mesmo. Agora, me dizer que eu posso trabalhar 30 bilhões para São Paulo e não posso trabalhar 1 bilhão para o Piauí? Absurdo. Então, eu venho um pedido, eu quero agradecer a bancada, porque quando eu apresentei esse projeto no PPA, eu tive a unanimidade, serão apenas 5 projetos. Um foi esse que eu apresentei, eu tive o apoio tanto dos 3 senadores como de todos os deputados. Então, a bancada está muito unida, não tem divisão de bancada. É uma questão que precisa corrigir. Porque a bancada A, a bancada B é melhor, isso não existe. A bancada do Ceará não é melhor em nada do que a bancada do Piauí. O que há de diferença é que nos anos 80 foi feito um projeto de planejamento para o Ceará. Né? Nos anos 80, 86, 85, e que agora está se colhendo os frutos. No Piauí, a gente só pode fazer um projeto de planejamento em 2003 com o governador Wellington Dias, que os frutos só virão daqui a 15, 20 anos. Tanto que nós tivemos o maior crescimento dos últimos 10 anos, disparado, foi o Piauí. Agora a gente estava tão atrás, mas tão atrás, que mesmo crescendo acima da média nacional, nós ainda continuamos atrás. Nós temos que empatar o jogo para depois ganharmos o jogo. A informação, por exemplo, que temos oficial aí, através do programa Mais Viver, nós temos mais de 650 mil pessoas ainda numa situação abaixo da miséria. Nós éramos 1.300.000, temos 650. E o objetivo é tirar 220 este ano, até meados do próximo ano, e pelo menos dentro de 4, 5 anos a gente possa, e aí tem que ter inclusão em educação. Se não tiver radicalização em educação, a gente não tira os nossos irmãos da miséria. Ontem, quando eu saí da reunião com a ministra Tereza Campelo, fui com o secretário de Educação, Átila Lira, com o senador Wellington Dias, com o nosso padre João de Deus, que é o presidente da Fundação Dona Gilberto, nos reunimos com o reitor do IFP, onde nós estamos trabalhando um projeto de integração naquela região através da Universidade Aberta, com base em Parlandim e Oeiras, onde lá nós temos 400 hectares de terra do Estado, para que a gente possa trabalhar essa questão, não só de ensinar o cidadão a plantar um pé de caju, que já é muito importante, mas conhecer tecnologia de ponta, pensar sobre agregação de valor, transformar em empreendedor. Se não pensar grande assim, Tony, nós vamos continuar entrando ano, saindo ano, nesta visão pobre, míope, pequena. Então é preciso fazer grandes investimentos e a educação é o caminho. Bom, deputado, nós estamos num ano eleitoral, então não tem como não se falar de eleições e eu quero ouvir do senhor aqui alguns posicionamentos. Com relação à sua cidade natal de Oeiras, o PT vai ter candidatura própria à prefeitura? Sim, nós teremos candidatura própria.
Nós estamos dando essa grande colaboração para a democracia. Eu acho que é bom para o Eiras a gente apresentar mais de uma alternativa. Venham defendendo que a gente tenha um trabalho propositivo, sem agredir ninguém. Também esperamos não ser agredido por ninguém, naturalmente. Porque eu acho que o Eiras merece. O Eiras é uma cidade de 40 mil habitantes e precisa ter as várias alternativas. O povo tem que ter a liberdade de escolher qual é o melhor projeto. O pré-candidato é o Edmilson Carvalho, foi escolhido para executivo do meu partido, é meu irmão, é advogado, é formado em Direito e é formado em Letras, é funcionário do TRT, concursado, uma pessoa muito querida, preparado para isso. E eu acho que o Eiras, pelo seu tamanho, né, já merece ter outras alternativas. E a sociedade livremente escolhe aquela que ela achar melhor. Qualquer que seja a alternativa escolhida em o Eiras vai contar com o meu apoio como deputado federal. Vou investir na minha cidade. O Eiras tem um atraso histórico de desenvolvimento e é preciso a gente ajudar nesse desenvolvimento. E quero dar essa contribuição neste momento, apresentando mais uma alternativa ao lado das que já estão apresentadas, para que a gente possa escolher livremente a melhor alternativa e aquela que for escolhida terá o meu apoio, sem sombra de dúvidas. E em Teresina, deputado, qual é a melhor alternativa? A alternativa em Teresina, não tem dúvida nenhuma que eu estou defendendo também a candidatura própria. E estou defendendo o nome de Dona Regiane Dias. Nós temos hoje em Teresina, graças a Deus, um apoio muito grande. Nós temos pesquisas que nos apresentam, tanto no seio dos filiados, majoritariamente, como também na sociedade, de que a maioria dos teresinenses, a maioria dos filiados do PT, quer uma alternativa petista pela experiência já vivenciada, tanto no país como em Teresina, como no Piauí, mas também em Teresina, vendo a administração do governador Wellington Dias. E todas as eleições em Teresina, o PT sempre foi muito bem colocado, tanto em nível estadual, quando vocês somos deputados estaduais, federais, como também em nível municipal, desde de 96 para cá. Agora, então, deputado, nós não poderemos deixar de apresentar uma candidatura. Agora, o presidente da Executiva Municipal, o Salles, diz exatamente o contrário. Ele diz que a maior fatia defende justamente a aliança com o PTB. Então, assim, se vê que, nesse momento, o PT vai ter que resolver o problema interno, quer dizer, vai ter que vencer-se internamente para poder, então, partir realmente para uma explanação externa. O senhor acredita que esta tese da candidatura própria seja vencedora dentro do partido? Acredito, e trabalho com dados. O Salles é meu amigo, votou em mim, eu votei nele como presidente deste partido, né, um bom presidente, mas como tudo na vida, tem um momento que a gente tem que pensar diferente. E ele digo, se a tese que ele defende for vencedora, contará com o meu apoio. Eu só quero também que a nossa sendo vencedora, que ele apoie a nossa tese. Certo. Agora, para você ter dados, nós temos hoje no diretório, majoritariamente, uma posição contra a nossa tese, reconhecemos. Até porque esse diretório ajuda a eleger, né? E eu não concordo mais com a tese que eles defendem, mas eu votei nesse diretório. Nos filiados, são 7.800 filiados, compareceram à votação 2.000 e poucos. Né? Então você tem 5.000 pessoas que não foram consultadas para saber o que elas pensam. Então ninguém representa o diretório, 5.000 pessoas que não foram às urnas na última eleição. E nós temos uma pesquisa interna, né, para o nosso consumo, que majoritariamente esses filiados têm candidatura própria. Agora, é a capacidade que nós vamos ter que levar eles para votar. Se eles aparecem para votar, votarão naturalmente na nossa tese. Mobilizá-los para votar. Mobilizar para votar, que não é fácil. É uma eleição de um município médio, mais de 7.000 eleitores, você cativar e tal. Então, é isso. Do ponto de vista, tem a questão mesmo chamada da vaidade petista histórica, né? É que você defender a sua história, a sua prática. E quando você trabalha isso aí não tem corrente interna. Majoritariamente, sempre houve, né, essa coisa gostosa, né, do PT de apresentar a sua proposta. E em uma capital que nem Teresina, é melhor ainda, porque você tem a oportunidade do segundo turno. Aquele que estiver melhor posicionado, eu acho que tem que acabar este modelo de campanha agressiva, de esculhambar fulano, esculhambar Beltrano. Né? Eu acho que isso não leva a nada. As pessoas querem propostas. As pessoas querem saber qual é o transporte público que o PT pensa. É o mesmo que está aí? Eu penso que não. Onde nós administramos, em Fortaleza, em São Paulo, é diferente. O PT está aí. Não. O transporte público. Você fala, mas o PT está dentro dessa gestão. Mas o PT não é cabeça, porque quem faz gestão de política é o gestor majoritário, é o gestor, é o governador, é o prefeito. Nós somos então, você quer dizer com isso, por exemplo, que erros e acertos do governo Wilson Martins não podem ser atribuídos ao PT? Totalmente não. Você botar parcialmente, sim. Agora, eu colocar que a política planejada para o governo Wilson Martins é do PT não está correto. Assim também como a política planejada no governo Wellington Dias não era do PSB. Mas o governador Wellington disse que este era um modelo, um projeto, eu estou falando agora de Estado,
Isso era um projeto para 20 anos, quer dizer, e que este governo representa esse projeto. Continuando o projeto, nós compreendemos que o projeto foi planejado no nosso governo, no governo Wellington Dias. Espero que seja continuado. Mas todo governo... Não, nós estamos falando... Eu espero que esse processo seja continuado. Eu pergunto, vem sendo continuado? Eu acho que todo governo tem um modelo próprio de ser, né? Todo governo tem um jeito próprio de trabalhar. Eu acho que em muitas coisas sim, né? Tem muitas linhas, tem algumas linhas que eu compreendo que está sendo trabalhada e aplaudo. Eu estou lá aplaudindo naturalmente, né? Tem o meu aplauso quando tem linhas, né? Por exemplo, a questão da linha da educação. Né? É uma linha que nós estamos abraçando desde o primeiro momento, sem diferença. A escola de tempo integral, por exemplo. A escola de tempo integral. É um projeto que nós temos que aplaudir. Então, o PT, eu acredito que o PT vai ter candidatura própria. Estou convencido disso. Certo. E se perder o debate, faz parte do jogo democrático. E essa candidatura é de Rejane. É o que eu vou defender. Porque, assim, no PT, nós vamos ter no dia 25 de março, 215 delegados nesse encontro do partido. Os 215 delegados se reunirão no dia 14 de abril para... decidir se tem candidatura própria ou não. É óbvio que quem for majoritário no dia 25 de março será vitorioso no dia 14 de abril, que é o normal. A partir daí abre-se as inscrições à candidatura própria. Nós vamos estar escrevendo o nome da Rejane e vou lutar para que seja ela. Primeiro decide se é a candidatura própria ou não. Ou não, exatamente. Depois se passa a tese da candidatura própria, aí escrevem-se nomes para poder concorrer à possibilidade de ser o nome. Uma prévia, uma prévia, exatamente. E nisso aí nós já estamos comunicando que nós passamos essa candidatura própria, a nossa candidata própria que nós estamos apresentando é a Rejane, pelo que significa, uma pessoa que conquistou a cidade, que foi a deputada mais votada aqui do partido, desta base, não só do PT, porque tivemos menos votos do que o membro da oposição, que é um nome forte e que nós respeitamos também. E aquele que tiver dentro desta base de governo melhor posicionado, no segundo turno tem que ter o nosso apoio, seja do PMDB, do PTB, do PSB, se assim tiver candidatos. Então eu estou confiante nessa possibilidade, acho que nós vamos ser vitoriosos e certamente Teresina ganhará muito com isso. Porque assim como eu falei do transporte, mas tantas outras ações onde nós temos um modelo de trabalhar, que às vezes a gente pode apoiar um outro governo, que é normal, mas vamos lutar para que a gente tenha a cabeça. Se não tiver, faz parte da democracia. Deputado, aqui ligações que vieram de várias cidades do Piauí. Nossa Senhora dos Remédios, o vereador Carlinhos pediu para o senhor ligar para ele. Meu grande amigo Carlinhos, o Rafael aqui lá de Lagoa Alegre, o Neguinho do PT lá de Eliseu Martins, o Geraldo aqui da Vila Imanduce reclamando, Caracol falando sobre questão de drogas, o Raimundo aqui do Satélite falando sobre questão do IAPEP Previdência, Santa Fé, reclamações de Teresina, eu queria repassá-las todas com detalhes, eu estou citando os nomes dos telespectadores para dar aqui ciência de que nós estamos repassando o tempo, infelizmente não é suficiente. Mas, deputado Assis, muito obrigado mais uma vez. Aqueles que tiver que colocar telefone aqui, como eu sempre faço, respondo a todos com todo cuidado. Aquilo que for alguma proposta para ser encaminhada, contem com o nosso apoio, porque é o nosso papel enquanto parlamentar. Então, todo esse material que recebo, sempre eu devolvo as ligações para aqueles que realmente querem uma contribuição minha como deputado federal. Boa sorte no retorno aos trabalhos, deputado Assis Carvalho. Eu que agradeço imensamente e sempre à disposição. Obrigado pela sua vinda.